Oi, enquanto essa receita passa, vou fofocar aqui pra vocês o dia em que a reunião de pais e professores se transformou no melhor barraco do ano, gente. Eu e alguns dos meus amigos convencemos os nossos responsáveis a deixar a gente ir na reunião junto com eles. Porque uns dias atrás, a mãe do Daniel, o menino da minha turma, foi lá na sala, arrumou um problemão e avisou que na reunião de pais e professores ia ter que se resolver com a professora, os diretores e 3 alunos que foram mal educados com ela. Eu, Lívia e Giovana Furacão. E eu e os meus amigos, além de se defender, a gente não queria perder esse barraco, né? Aí chegou o dia, cada um de nós estava com um responsável. Aí teve um momento de papo com os professores, depois entregaram os boletins daquele bimestre. E todos que estavam lá foram convocados aí até o auditório, o salão, onde teria a reunião geral. Era muita gente, mas eu e os meus amigos demos um jeito de sentar todo mundo um do lado do outro, todo mundo junto. E os pais responsáveis começaram a sentar, lotaram o auditório, todo mundo espalhado. Todo mundo ficou virado pro palco. E nesse palco tinha um monte de cadeira onde todos os professores da escola estavam. E subiu no palco logo depois o diretor substituto. E depois que ele deu umas palavrinhas, ele chamou a dona Márcia pra subir no palco. Que era a antiga diretora que tinha se aposentado por causa de estresse, mas que adivinhem só, tava voltando. Aí teve todo aquele papo, aquela lição de moral, o pessoal falando como é que era importante incentivar os alunos, estudar, educação, blá blá blá. Finalmente, na parte final, o diretor abriu a oportunidade pra quem quisesse falar, perguntar, tirar dúvida ou questionar alguma coisa. Era só levantar a mão e falar. Que? A mãe do Daniel, ao invés de levantar só a mãozinha, levantou o corpo inteiro e ainda jogou a mão lá em cima. E já começou com um barraco. Primeiro, ela começou a criticar a professora de matemática, que era quem tinha pegado o celular do filho dela porque ele tava jogando Free Fire na aula. Depois, em voz alta, ela criticou tudo. Banheiro, sala de aula, os diretores, os funcionários, batendo palma, falando muito alto. Ela tava boladona. E a galera ficou sem reação, né? Porque não tinha mais como controlar ela. Até que ela lembrou dos 3 alunos que tinham sido sem educação com ela. Falou que tinham 3 alunos na sala do filho dela totalmente sem educação. Aí eu levantei e falei assim, aqui, a senhora tá falando da gente? E apontei pra Lívia que tava de um lado e pra Giovana foi apontado do outro. E aí, no meio da história, todo mundo observando o barraco que ela tava fazendo. Ela apontou pra gente e falou, é isso aí, ó, são esses 3 mesmo, 3 abusados sem educação. No que ela terminou a frase, a Giovana Furacão falou assim, querida, sem educação não, porque quem chegou lá na sala enquanto eu estava tendo aula, sem autorização nenhuma, chutando porta, não fui eu. Então vamos querer contar a história direito, né? Rainha demais, cara, eu amo a Giovana. Aí, o esposo da mãe do Daniel, que tava do lado dela lá na reunião também, levantou, começou a mandar nós 3 ficar quieto, gritando com a gente, mandando a gente ter o mínimo de respeito. Até que lá atrás, do lado da minha mãe, uma mulher altona levanta e fala assim, ó, uau! Vocês 2 aí mesmo, se vocês ousarem gritar com esses adolescentes mais uma vez, eu mesma vou até aí, vou retirar os 2 da escola e lá fora vou mostrar pra vocês o porquê que o meu apelido na escola era Terremoto. Então abaixa a bolinha, hein? Vocês sabem quem era? Era a mãe da Giovana Furacão. Aí por medo ou por senso, não sei, o cara sentou, mas a barraqueira, mãe do Daniel, não desistia, ainda tava em pé falando. Mas dessa vez ela tava falando com todo mundo, dizendo que era um absurdo aquela situação, que era pros responsáveis ficarem atentos porque os filhos deles estavam estudando com gente perigosa e voltou a criticar a escola mais uma vez. Só que dessa vez ela saiu do lugar dela, foi pro meio do corredor, no que ela começou a gritar de novo, a gente só ouviu um barulho lá atrás na porta do auditório, a porta abrindo. Todo mundo olha pra trás, entra uma mulher, aparentemente uns 22 anos. Linda, gente, desfilando assim no meio do corredor. E logo atrás o Gabriel, o menino que era da minha turma. Aí essa menina foi andando, chegou no meio do corredor e falou assim, tô vendo que começaram sem mim, né? Beijão, dona Márcia. Aí ela olhou pra mãe do Daniel que tava fazendo um escândalo e falou assim, ô bonitona, lá de fora tá dando pra ouvir você gritar, tá? E até onde eu sei, aqui não é festa, não é circo e não é boate pra você tá fazendo essa barulheira toda. E você não tá falando mal de qualquer pessoa não, você tá falando mal dos meus antigos professores e da minha antiga diretora. Então pelo seu bem, senta e deixa eles terminarem a reunião. Aí a mãe do Daniel falou assim, garota, eu quero ver quem é que vai me convencer a sentar. Essa menina olhou pro Gabriel, que tava sentado do nosso lado já, deu uma risadinha de canto e falou assim pra mulher, tô vendo que você realmente não sabe quem eu sou. Deixa que eu vou me apresentar. Aí eu e os meus amigos estávamos assistindo aquela cena ali de camarote, olhamos pro Gabriel e perguntamos quem ela era. Aí o Gabriel olhou pra gente e falou assim, ela é minha responsável, gente, é a minha irmã. A gente olhou assim pra ele, ó. Aí eu tive essa reação aqui, ó. Mentira. Então quer dizer que ela é a... Antes que eu pudesse completar, a gente olhou de novo pra menina e ela completou assim pra mãe do Daniel. O meu nome é Raíssa Pimentel. Eu fico arrepiado até hoje. Pra quem não tá entendendo, eu vou explicar. Uns anos antes de eu e meus amigos entrarmos na escola, tinha uma menina que estudava lá há muito tempo. Só que ela era uma lenda, respeitada por todos. Nunca perdeu uma briga, a mais conhecida do colégio. E ela fez muita história na época que ela estudou. Então a galera que estudou depois dela, mesmo ela já tendo se formado, que no caso era eu e os meus amigos, a gente conhecia os feitos dela, todas as coisas incríveis que ela já tinha feito. E além dela ser irmã do Gabriel, o menino da minha turma, uma amiga minha chamada Júlia era muito parecida com ela nas atitudes. E a gente apelidou a Júlia com o nome dessa menina que era incrível, chamada Raíssa Pimentel. E esse barraco foi épico justamente por isso. A Raíssa Pimentel, verdadeira, finalmente estava ali na nossa frente. E a minha amiga, que tinha o apelido do nome dela, tava ali do lado também. E aquilo ali não era nem o início do barraco que teve depois.